Exatamente aí. Tem esse aí, tem o passeio das aulas, não sei se você viu, o passeio das aulas também é... Ah, eu vi que é o dos componentes, né? Esse eu, sinceramente, não fiz. Que é o da placa lá, né? Uhum. E tem o da página 70 também. Ah, o da 70 foi o que eu te mandei. Ah, é verdade, eu vi. Eu mandei agora há pouco. Certo. Eu vou compartilhar aqui o link lá pro pessoal, tá? Lá no grupo. É porque como eu tenho Teams, aí ele ficou salvo. Eu acho que vai. Ok, obrigado. Nada. É, eu tive que formatar o celular, eu tô tendo alguns problemas com ele. Ah, celular é complicado. Eu já tentei, eu tive problema com áudio, essas coisas assim. Ai, foi foda. Beleza. Ó, nós vamos falar hoje de ferramentas. A gente falou aí, a última coisa que a gente trabalhou foi o de circuito, página 69. E hoje nós vamos falar aí, vamos ver se todo mundo entra aí. Uhum. Acho que o Marcos acabou de entrar. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gabriel. Os exercícios vocês conseguiram terminar, ou Gabriel e Marcos? Conseguiu, Marcão? Gabriel? Foram alguns exercícios que eu passei lá. Não sei se eles estão me ouvindo aí. Que eu vou entrar na aula número 5 hoje. Tiver alguma dificuldade para fazer, alguma dúvida? Os valores lá, que nem eu falei para Beatriz aqui, que se não tiver o valor, você pode colocar, que nem eu dei nos exemplos lá, certo? Beleza. Eles não estão respondendo, não sei por quê. Eu tô com o Teams, né? Aí normalmente quando você grava, o Teams ele deixa lá o vídeo. Só que quando eu clico no vídeo para ver ele pede um e-mail. Não sei se tem que liberar ou algo do tipo. Não sei se você consegue fazer. Eu tenho no canal o vídeo. Você coloca tudo no canal? Assim, não tudo, mas assim, os vídeos mais importantes eu coloco. Hum, ah, tá. É porque como tem esse recurso no Teams, né? Aí eu pensei que. Ele não permite para os usuários, né? Que ele Hum, acessa ali, é o acesso do e-mail meu, no caso, né? Entendeu? ah, tá. Mas eu coloco lá, e o vídeo que vocês quiserem, aí eu coloco, fica disponível lá. Ah, então beleza. Tá? Então nós vamos falar na aula de hoje sobre ferramentas. Sobre ferramentas. Essa aula aqui ela é importante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre algumas ferramentas que são utilizadas. Tá? Esse é o objetivo aqui dessa aula. É claro que a ferramenta, normalmente eu vou utilizar sobre uma bancada, né? Você tem que ter uma bancada, um espaço lá, uma mesa, onde você vai realizar os seus trabalhos. A mesa ou a bancada lá, ela tem que ser com material isolante. Quem veio aqui na aula prática, viu que a bancada nossa aqui, ela é de borracha, emborrachada. Então, é importante ter esse espaço e ser material isolante. Outra coisa, antes de falar aí das ferramentas,
é importante que as mãos estejam com a segurança adequada. Como assim? Tem que ter luva, dedeira ou a pulseira antistática. É interessante. Principalmente quando estou trabalhando com máquinas de clientes. Quanto mais segurança, melhor. Tá? É uma dica aí que é importante. Aqui, às vezes, nós não utilizamos luva. Muitas vezes não, mas aqui é uma dica para dar segurança para o seu cliente. Entendeu? Então é importante ter a luva, ou a dedeira, ou a pulseira, ou o jaleco. Tem pessoa que gosta do jaleco antistático. Luva antistática, dedeira antistática, pulseira ou o jaleco. São algumas alternativas para você ter. Então, ao utilizar a ferramenta e ao trabalhar com equipamentos de clientes, eu aconselho que utilize, porque a estática é uma realidade, certo? Tem técnico que não dá muita importância para isso, porém, realmente pode danificar, certo? A luva é bem barato, gente. Sim, R$18, 10, varia muito o preço aí, mas é muito barato. Tem pessoa que não gosta da luva, gosta da dedeira. O que é a dedeira, gente? A dedeira é a proteção só na ponta dos dedos, que é, na verdade, o lugar que você tem um contato com a placa mesmo, né? É os dedos, as pontas dos dedos. Tem pessoa que gosta disso. Tem pessoa que já gosta da pulseira antistática. Então, é muito importante pensar na segurança do equipamento do seu cliente, né? É óbvio que tem proteções também, são ferramentas de proteção elétrica, também existe, né? Os estabilizadores, o aterramento, né? O aterramento é muito importante. Também, se você for usar pulseira, por exemplo, a pulseira tem que estar conectada em um aterramento. O que é o aterramento? Você vai ter que fazer esse aterramento. Você compra, é um fio de cobre, compre em lojas de materiais elétricos, e você vai bater esse fio de cobre no chão lá. Ele é 1,5 m para o chão. E a ponta desse fio de cobre vai ser um fio. Esse fio que tem que chegar até a sua bancada. E aí você vai ter um aterramento. Toda a fuga, né, de energia aí, ele vai ser atraída para esse fio de cobre. Isso é o verdadeiro aterramento, tá? Esse é o verdadeiro aterramento. Então, é importante que tenha essas seguranças, certo? Ao iniciar o trabalho. Ferramentas para eletrônica podem ser divididas em 2 categorias ou 2 grupos. Página 74. Então, quais são essas? Quais são esses 2 grupos? O uso direto. Então, são uso direto. O que é o uso direto? Uso direto são usadas com os componentes apropriados para a retirada de componentes de fixação e ajustes. Então, esse é o uso direto. E tem um uso indireto, né, que são as que têm relação com a parte eletrônica. Então, quando eu uso propriamente dito recursos que vai soldar, que vai dessoldar. Então, uso para abrir, né, fechar ou desmontar partes mecânicas. Então, direto, que eu uso ferramentas que vai trabalhar com a solda especificamente. Indireto, que não vai trabalhar com a solda diretamente. Ok? Então, essas são a diferença das ferramentas de uso
direto com a eletrônica e o uso indireto. Ok, gente? Indireto não trabalha diretamente, assim, vai ter um uso ali específico. E o direto agora, o direto ele tem ligação específica com a solda, tipo o ferro de solda, o estanho, né? Até ele já mostra um exemplo, aí, ó, ferramentas para eletrônica de uso comum. Por exemplo, primeiro ele mostra o ferro de solda e o estanho. Esses dois itens, ele é indireto ou direto? O que vocês acham? Indireto. Indireto? Indireto. O Marcos Costa acha que é indireto. Todo mundo concorda, hein? Beatriz? Eu vi que o uso indireto é quando ele não tem relação com a parte eletrônica, né? Isso. Eu acho que vai ser direto. Todo mundo concorda com a Beatriz e com o Marcos aí? Gabriel Chaves. Deu para entender aí? Marcos Vinícius. Então aí, gente, ele está ligado assim, todo elemento que envolve de forma bem específica, que vai realmente trabalhar assim com a solda de maneira próxima, mais próxima. E que nem os periféricos, lembram? Os periféricos lá, a gente viu que existe periféricos que são mais distantes e periféricos que são mais próximos. É a mesma coisa aqui. Aquele que trabalha mais próximo com a solda, com o componente eletrônico propriamente dito, ele é direto, porque ele está ali bem próximo. O ferro de solda e o estanho, ele está muito próximo, né? É ele que tira o componente. Então está praticamente relando direto ali no componente, está muito próximo, né? Então ele é aí, o direto e o indireto tem essa diferença, né? O direto, ele está próximo, bem próximo dos componentes eletrônicos. E o indireto não, já está um pouco distante. Por exemplo, o alicate. Ele não é muito comum você ir lá próximo do componente com um alicate. É incomum, né? Então, esse alicate, ele já é indireto, certo? Ele até fala aqui que dá uma introdução em relação ao ferro também, né? Mas aqui só para especificar aí a diferença de um para outro. Então, ele fala que o ferro de solda e o estanho é uma das ferramentas mais importantes. É uma das ferramentas mais importantes na utilização. Bom dia, Natan. Tá conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir, Natan? Estamos lá na página 75. Então, a gente fala indireto e direto aí. Então, ele fala que o ferro de solda e o estanho é das ferramentas mais importantes, né? E aqui ele cita a bancada que eu citei no início da aula. É uma das ferramentas mais importantes na bancada. Você deve ter aí 2 ferros de soldas aí comuns, né? Com uma pequena potência, né? Ele cita até a potência de 30 e 20 watts, que é a potência dele, de utilização. Né? Então, é muito importante que esse ferro de solda na utilização. Bom dia, Dione. Está conseguindo me ouvir, Dione? Está conseguindo me ouvir? Estamos lá na página 75 do livro aí, do livro 1, tá bom?
Então, o ferro de solda é muito importante, né, na utilização dos trabalhos. É claro que existe várias potências do ferro, tá? Ferro de solda. Ele fala na página 75 isso. 20 watts, 30 watts, 40 watts, 60 watts, né? Para usar componentes maiores, né? Porque se você usar uma quantidade menor de watts, dependendo do componente, você vai ter um maior trabalho para tirar o componente. Porque a quantidade de watts é muito pequena, entendeu? Então, se for muito pequena a quantidade de watts, pode ter esse problema. Então, é muito importante lembrar, né, das questões que a gente viu no início, da bancada, do próprio uso aí. No início da aula aí, gente, eu tô com um probleminha no celular, eu não consegui mandar o link lá, tá? Aí a Beatriz me ajudou aí no envio do link. Tive um probleminha no celular, eu formatei, aí a gente perde tudo, meu, fica um problemão. Aí vou ter que instalar o WhatsApp, então eu tive um probleminha aí no começo da aula, tá bom? Por isso que não chegou o link lá de maneira rápida, lá, tá bom? Mas eu já estou resolvendo. Já formatei o celular. Então, deu para entender até aí, gente? Então é bem tranquilo, né? A gente deu 2 exemplos e falamos de alguns detalhes do ferro de solda, da quantidade de watts. Ele fala do alicate também, que o alicate é muito importante para cortar os excessos, né, dos terminais de componentes que ficam depois da solda, para cortes de fio. Então, ele é um tipo de alicate, o alicate de corte. Outro tipo de alicate aí, na página 76 do livro 1, ele fala do alicate de bico. Essa aula aqui ela é bem tranquila, tá vendo? Ela é bem tranquila. E até falei aí para algumas pessoas que estavam na aula prática, que a aula anterior, o módulo, a matéria que nós estamos vendo, o capítulo anterior é bem complexo. Esse, está vendo? É bem sossegado, bem fácil. Então, aquele era mais difícil, o anterior a esse, né? Esse aqui já é mais fácil, ele fala só das ferramentas. Então, na página 76, ele fala aí do alicate de bico. Então, esse tipo de alicate aí, de ponta, ele tem muitos usos aí, né? Como puxar, né, fios, retirar componentes, né, segurar componentes. Então ele tem um uso aí, não é um uso direto, né? Mas ele até fala da dica de evitar que o calor da soldagem atinja um componente, às vezes serve para isso também. Né? O bico dele tem essa funcionalidade de chegar em lugares que outros alicates não chegam, certo? Então, é o alicate. Ajudar a segurar, a gente usa bastante aqui na hora da solda, de segurar o componente para poder fixar o componente de maneira eficaz, certo? Ele fala aqui que é legal ter um conjunto, ou pelo menos 3 tamanhos diferentes de chaves de fenda, com cabos de plásticos para garantir o isolamento. Tá? O isolamento é para você... A parte que você toca normalmente é metal. E a parte que você coloca a mão ali tem que ser de plástico mesmo, é natural, né? Para isolar, né? Fazer aquela questão do isolamento que eu falei no início da aula aí, da luva, da bancada, né? Que é interessante, principalmente quando você mexe com equipamento de cliente, que a gente já falou no início da aula, certo? Então, mas ele fala aqui que não é para usar estas chaves em ajustes de bobina ou núcleo diferente, ou seja, ali pode até aconteceu já aqui um tempo atrás a gente desmontava aqueles monitores de tubo há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e ali ele armazenava na pepeta do tubo ali
ficava a energia armazenada por um certo período. E tinha que fazer um processo lá de descarregar aquela energia. E um belo dia, o aluno pegou e colocou a chave de fenda ali. E ali deu um estouro na hora. Então, aqui ele está dando um exemplo de que tem componente que não é apropriado usar a chave de fenda para tocar em determinados componentes. Não pode, né? Não é interessante que faça isso. Principalmente, por exemplo, né, ele fala aqui das bobinas, tem alguns outros componentes que ao tocar, ele fica armazenando energia por um certo período. Os capacitores mesmo, né, das fontes, muito cuidado ao apontar com alguma coisa metálica ali. Sem querer rela, a gente não percebe. Pode até queimar e ser fechar curto silencioso. O que é o curto silencioso? É tipo, ele queima sem você perceber. Por isso que a estática, ele é uma realidade. Ela pode queimar também só pelo seu corpo aí, muito mais tocando aí. Não pode, né? Não é correto. Né? Tem muitas pessoas que usam a chave de fenda aí para alguns trabalhos que não é interessante que isso seja feito. Então, nós estamos falando das ferramentas e as suas utilidades. Lá na página 77, ele fala da chave Phillips. A Phillips, ele mostra um exemplo até curtinho, né? Essa curtinha, para alguns trabalhos, é muito importante. Desmontagem mesmo de computador, né? Alguns lugares mais estreitos, né? Então, é interessante utilizar. Ele fala da história um pouquinho de quem fundou aí, né? O americano Henry. Ele é Phillips por causa do sobrenome dele, né? Lá em 1890 até 1958. Fala um pouquinho da história aí dessa chave tão importante. De notebook, gente, às vezes, por isso que ele fala que é interessante ter alguns outros modelos de chave, porque, por exemplo, se você for desmontar um notebook, a Philips não é igual. Por isso que a ferramenta ela tem um papel fundamental, porque dependendo aí, e quase a maioria dos casos, imagine você não tem a ferramenta apropriada, não tem como você fazer o serviço. Então, para tudo tem uma ferramenta. Por isso que esse capítulo aqui, ele foca nas ferramentas. Para a gente entender que eu preciso adquirir, né? É claro que tem ferramentas que não tem como você ter tudo ao mesmo tempo, assim, de uma hora para outra. Né? Você vai adquirindo gradativamente, né? As ferramentas, certo? Então, para o notebook mesmo, você tem que ter um kit, né, específico. E até para impressoras, né? A gente desmontava muito impressoras aqui. E aí, quando a gente ia para desmontagem, né, tinha lá torque, né? Então, um jogo de chave de precisão é importante. Página 77, que é as chaves de precisão. São chaves específicas para desmontagem de alguns equipamentos que tem torque, que tem alho, né? Tem que usar outros tipos, né? A hexagonal, né? Tem outros tipos de chave. É claro que, às vezes, dependendo do serviço, um dia eu não achei uma chave, eu procurei em todo lugar, não achei. Que é a chave para desmontar o Xbox. Estava desmontando o Xbox um determinado dia, o meu Xbox, e eu não achava. É um parafusinho que tem lá no cooler do Xbox. É horrível para desmontar, muito chato. Aquela carcaça dele, chatíssimo.
E tudo é chave que eu procurei, que eu tinha, eu não consegui achar, né? Que é uma chave específica lá. Ela parece uma chave Ali, mas ela não é. Você tenta encaixar, não dá, né? Então, existe alguns serviços que precisa de algumas chaves de precisão. O canivete, né? Ele mostra o canivete também na página 77, que para alguns trabalhos é interessante ter, né? Para a limpeza de cortar alguma coisa, né? É importante ter, né? Então, às vezes há necessidade. E aí, na 78, ele fala de algumas, por exemplo, o primeiro item da 78, vocês já viram em algum lugar esse componente aí? É o famoso sugador de solda. Como que ele trabalha aí? Ele serve para sugar a solda que você derreteu com o ferro. Ele trabalha em sincronismo com o ferro de solda. Então você derrete, então na verdade você usa as duas mãos, né? Com uma mão você derrete a solda e com a outra você suga com esse equipamento aí da página 78, certo? Então, o sugador de solda. Então, ele é aí de uso direto, né? Ele está constantemente próximo do componente, entendeu? Então, ele está próximo aí. Então, ele precisa ser utilizado, sugador. Como que ele funciona? Não sei se está dando para observar. Ele tem uma haste, você pressiona essa haste até embaixo e aí ele está pronto para ser utilizado, certo? E aí você consegue sugar pressionando esse botão. Tem um botãozinho no meio dele aí. Deixa eu mostrar outros modelos aqui para vocês de sugador de solda. Vocês estão vendo a minha tela agora aí, então? Aí eu vou mostrar para vocês um sugador de solda, outros sugadores. Sugador de solda. Para a solda eletrônica, claro, tem outros equipamentos que dá para utilizar. Sugador, esses comuns aí, ó, que eu estou mostrando, então ele tem esse botãozinho aí, tá vendo? Olha lá, você abaixa isso aqui, ó, gente, ó. Tá dando para ver a imagem aí, né? Você pressiona aqui até aqui embaixo e aí você posiciona o sugador perto de onde você está aquecendo com ferro de solda. E a hora que aqueceu, você pressiona. Ele vai sugar e vai ficando armazenado tudo aqui dentro. Normalmente você consegue desrosquear e limpar aqui dentro. Chega uma hora que enche de sujeira aqui dentro, de resto do estanho. O que é o estanho? O estanho é aquele que a gente viu lá no começo. Estanho de solda. O estanho é isso aí, ó. O mais fino é o melhor, tá, gente? Para solda eletrônica. Eu gosto. Não é todo mundo que gosta, né? Depende muito Mas eu gosto dos mais finos. Principalmente para celular, eu acho melhor. Esse é o estanho. E a marca Best. Eu gosto da Best. Ela é melhor, ela tem uma responsabilidade maior aí, né? Em relação até a saúde da pessoa que está mexendo com a solda, tá? Então eu gosto dos mais finos e da marca Best. Tá? Então ela é a melhor aí. Ele vai falar das pinças. As pinças tem a de plástico, as pinças. As pinças. Tem vários modelos, tá dando para ver aí, ó?
vários modelos, né? Mas os tipos que a gente pode usar é a de plástico e a de metal. A de metal tem que tomar cuidado na hora de utilizar ela. Tem que ter, para a parte interna, eu até aconselho não usar de metal na parte interna de qualquer equipamento. Na parte interna aí, use sempre a de plástico. É óbvio, gente, é óbvio que não tem como você usar de plástico quando você está tentando segurar algum equipamento, algum componente que acabou de ser soldado. Não tem como. Não tem como. Mas quando você não está mexendo com solda, é interessante usar de plástico. Por quê? A corrente está caminhando pelas trilhas, pelas ilhas, né? E tem componentes que eles ficam armazenando energia por um bom tempo. Um bom tempo, assim, pensando no trabalho que você faz, que normalmente é rápido, é um bom tempo. Então, isso pode danificar os capacitores mesmo, né? Então, é interessante que utilize as pinças de plástico para não dar curto. O curto acontece, às vezes, que você nem percebe, como a gente já falou, né? A lente, gente, é muito importante. Ele cita uma pinça com lente aí, ó, mas a lente ela é fundamental na hora de fazer o processo. Quanto mais você conseguir visualizar, é claro, gente, que dependendo do trabalho que você for fazer, tem que ter uma lente boa e tem que ter um isolamento, tá? Dependendo do que você for fazer, tem que isolar. Principalmente quando você estiver usando a estação de solda. Ela pode chegar lá a uma temperatura até 450 graus. Tem coisa que claro, tem tipo de solda que você for fazer que não precisa ficar nessa temperatura, é óbvio. Mas tem que usar o processo de isolamento. Isolar em volta ali para poder tirar o componente. Ele cita alguns outros componentes que até não é muito comum, né? Ele fala da lima, né? A lima plana, que é usada para limpar contatos e remodelar a ponta do ferro de solda, quando ele fica deformado. Então, a lima aí, ela serve para isso. Com o uso. Então, a ponta do ferro ele vai ficando ruim com o tempo. Tem como trocar, mas tem como também usar a lima para arrumar essa deformação que acontece pela corrosão com o tempo aí, né? Então, a lima tem esse objetivo. O alicate de descascar fios. Esse alicate é bom aí, ó. O alicate de descascar fios. E ele cita aí essa lupa aí, ó. Essa lupa que ele até tem um suporte de segurar alguns componentes, tipo placa-mãe de celular, de tablet. Eu tenho um suporte também que eu comprei, demorou até para vir, que faz isso aí, ó, segura alguns componentes, que é fundamental, né? Ter um suporte que segure os componentes para poder fazer a solda. Ele fala aí de uns componentes também que para você fazer um trabalho
mais amplo, é interessante. Essa furadeirinha aí, ó, ela tem uma bateria embutida já, página 80. O soprador térmico, tem esse soprador que é ligado na tomada, né? Ó, o soprador térmico. Mas tem também o que é mais eficaz, que é ligado na estação de ar. O soprador, ele tem vários objetivos: tirar a tela do celular, né? Soldar componentes que estão por cima da placa, né? Então tem esses objetivos. Ele mostra uma bancada, como que é uma bancada, lá, página 81. E aí ele fala um pouquinho daquilo que a gente falou lá no início da aula. E ele mostra ali uma bancada, né, bem organizada, tá vendo? Com ferro de solda, com a estação ali de solda e tal, né? Aí ele também continuou falando das bancadas, ó, que é um equipamento de proteção da rede elétrica, coisa que eu já falei lá no início. Falei também disso aí, ó, Vocês acham que o filtro de linha protege alguma coisa? Ou o estabilizador é melhor? O que vocês acham? Tem que ter uma proteção também da rede elétrica, tá? Principalmente quando você estiver trabalhando com equipamento de cliente. Tem que ter uma proteção. E o estabilizador, o NoBlake, ele é melhor que o filtro de linha. Ele tem uma segurança maior. Claro que qual que é a segurança do filtro de linha? A segurança do filtro de linha é que ele tem um fusível. Só esse fusível aí. Tá? Se ele pegar uma potência maior do que ele possa aguentar aí, ele vai queimar o fusível. Essa é a segurança. A única segurança do filtro de linha. Não são todos os filtros de linha que tem fusível, tá? Até se colocar um aparelho com uma potência muito alta aí, ele vai queimar esse fusível também. Porque o filtro de linha ele tem uma capacidade aí. É claro que ele não tem uma proteção igual um estabilizador ou um NoBlake, certo? Mas o filtro de linha, a única proteção é essa. O NoBlake, ele é mais utilizado em empresas, né? Em empresas. Porque o NoBlake, ele armazena energia, né? Por horas, às vezes. Ele armazena energia, por isso que empresas utilizam. Que se tiver algum problema na energia elétrica, ele já tem a energia armazenada nele e ele consegue manter por, às vezes, horas, tá? O NoBlake, essa é a diferença. E o estabilizador? O estabilizador não armazena essa energia, ele só protege. Apesar de que isso é uma realidade, da 85 aí, ó. Hoje em dia, as fontes, se você comprar uma fonte de qualidade, com uma potência maior aí, ele já tem uma segurança eficaz, tá? As fontes hoje em dia de PC já tá vindo com uma proteção embutida nela, certo? Porque foi estabelecido aí nas certificações de que as fontes têm que vir já com essa proteção embutida. Claro que proteção nunca é demais, é óbvio, né? Você tem uma fonte aí que é uma fonte nova e tem a proteção, mas você quer usar um estabilizador também, não tem problema nenhum, né? Hoje em dia as fontes estão vindo já com essas proteções, principalmente a fonte com uma capacidade real alta, né? Que nem essa que está na página 85. Ela já tem aí uma proteção que o computador precisa. Beleza, gente? Então aqui nós falamos das ferramentas. É óbvio que nas aulas práticas vocês vão ter a vivência, né, gente? A vivência aí desses equipamentos. A gente falou deles aqui, mas na aula a gente vai
fazer, né? Desmontar computadores, desmontar e viver com eles, na desmontagem mesmo, né? E aí vocês vão utilizar na prática e vão ter uma visão melhor ainda, né, das ferramentas, né? Vocês vão ver que tem outros modelos aqui e tal, né? E vão trabalhar. Então essa aula bem tranquila, né? Só as ferramentas aí que a gente falou nessa aula número 5. Eu vou fazer a chamada. Só um minutinho que eu vou fazer a chamada e eu já libero vocês. Alguém tem alguma dúvida desse tema aí, gente? Bem sossegado, né? As ferramentas bem tranquilo, né? Uhum. Sim. Então, eu acho que até tem gente que ficou alegre aí, né? Porque o tema anterior era bem complexo, né? Tanto é que tem 3 exercícios, tá? Tô esperando os exercícios de vocês. Professor, seu número tá no grupo do WhatsApp? Como que é? Não entendi. Seu número tá no grupo das tarefas? Tá, eu tive um probleminha com o celular hoje, tá? Eu formatei ele aí, então tive uns probleminhas aí e tal. Mas o meu número tá lá sim. É porque é minha primeira aula hoje. Essa é a primeira aula? É. Como que é o seu nome? Natan. Natan. Então você nem é inscrito lá ainda no canal, né? Não. Tá. Mas tá lá sim, meu número, tá? Tá. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá, tá?